Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador, com Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doré e Bernardo Faro, que está de volta ao nosso painel. Olá, Bernardo. Alô, alô. Estamos também, claro, a qualquer hora e em qualquer lugar disponíveis em podcast. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e apesar deste episódio ir para o ar de sexta-feira à noite, estamos a gravar na quinta e são neste momento 21 horas e 4 minutos e estamos na iminência de saber se o ex-primeiro-ministro português António Costa vai para o seu tão desejado lugar na Europa como presidente do Conselho Europeu. Bernardo, hoje começas tu, que já deves ter muitas saudades disto. O que achas desta quase certa nomeação de António Costa e quero saber se consideras assim tão importante para o nosso país ter um português nos maiores cargos europeus e se sim, porquê? Antes de mais, olá Vasco, olá malta também. Olá. Estive aqui dois episódios de fora e espero desse lado também que tenham tido saudade desta minha voz. Portanto, tiveram, com certeza. Agora, relativamente a António Costa, portanto, eu tenho uma visão, portanto, eu sou uma pessoa claramente centro-direita e, portanto, eu não olho para as políticas do António Costa com qualquer gosto. Mas, no entanto, eu acho que também aqui é de ressalvar, logo para começar, que o António Costa é capaz de ser dos mais brilhantes políticos em termos de eficácia que nós tivemos em Portugal na nossa democracia. Ele ou Cavaco Silva, venha o diabo e escolha, mas a verdade é que cada um ao seu tempo, eu acho, estiveram relativamente bem dentro daquilo que foram as crises que foram tendo. Agora, também relativamente à questão de se devemos ou não ter um português à frente de um órgão como o Conselho Europeu, sim, eu sou 100% a favor de que sim. Okay. Ou seja, e quero aqui dar 2 ou 3 exemplos de pessoas que eu acho que têm sido ilustres naquilo que é o levarem da bandeira nacional a grandes cargos. Nós temos o Durão Barroso, foi primeiro-ministro em Portugal de 2002 a 2004 e o 11º presidente do Conselho Europeu. Temos depois o António Guterres, primeiro-ministro de Portugal, foi presidente do Conselho Europeu durante ali o ano 2000, transição do euro e etc. E depois arranca para a ONU, da qual ele é secretário-geral. E depois, por exemplo, também temos o Carlos Moedas, atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas que antes disso foi o comissário para a Ciência, Tecnologia e Inovação, gerindo um fundo maior, a maior iniciativa tecnológica sobre inovação. Tu disseste há bocadinho Durão Barroso, Conselho Europeu, mas foi Comissão Europeia. Exatamente. Comissão Europeia, desculpa. Não faz mal. Desculpa, tens toda a razão. O António Guterres é que já foi presidente do Conselho Europeu, se não estou em erro. E pronto. E depois temos então Carlos Moedas, que foi a pessoa que esteve à frente de 80 mil milhões, portanto ainda mais do que aquilo que foi o que a Troika na altura pôs em Portugal, e esteve à frente do maior plano então, que na altura levou ao Horizonte 2020. Posto isto, porque é que eu estou a dar esta nota? Eu acho que, é importantíssimo que Portugal efetivamente continue a criar uma network de influência e poder no centro da Europa, que é onde as coisas se decidem. Sim. Acho que estamos muito bem representados pelo facto de ser o António Costa, é um ex-primeiro-ministro de mão cheia e, como o Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse, dos melhores alunos que ele alguma vez apanhou. É verdade. E, portanto, isto para mim, acho que é claro. Há aqui só uma última coisinha que eu queria deixar, que é se na sua gênese eu discordo daquilo que é a política levada a cabo pelo governo de António Costa, porque é de base socialista e eu não acredito no socialismo, porque leva a este empobrecimento geral. Mas mesmo assim é de ressalvar que a economia melhorou, com as contas certas que já vinham do tempo da Troika. Houve uma estagnação do investimento público, um recorde de população empregada, o salário mínimo aumentou, portanto, são bons indicadores. Excedente orçamental também. Exatamente, quer dizer, ele levou com o Covid-19, a coisa não foi necessariamente bem gerida, mas foi sendo gerida e, portanto, há aqui muitas coisas que nós podemos levantar o dedo, mas eu gosto de lá ver o António Costa. Estás contente com isso? E tu, Joana? Bom, boa noite a todos. Bernardo, adoro ouvir-te falar das políticas do governo de António Costa. Fiquei muito surpreendido também. Mas eu acho que nós temos uma pessoa que nunca votou no António Costa, penso eu, a falar assim. Eu nunca votei e acho que em vida dificilmente votaria. Por isso acho nesse lado. Mas há aqui uma questão que é: eu acho que o exercício da honestidade intelectual é de saberes reconhecer aos teus adversários capacidade, não é? E é isto, é só isto que eu estou a tentar fazer. Eu acho que na política falta-nos a seriedade de nós percebermos e separarmos, e aquilo que disseste agora ressoa-me muito, que é, tu não concordas com uma ideologia socialista porque não acreditas que esse é o futuro para o país. Por exemplo, eu acredito em uma coisa muito diferente de ti, mas isso não nos
dividirá de olharmos para uma pessoa e dizermos se ela é politicamente capaz ou não, independentemente de qual é a ideologia que ela quer implementar. Eu ia dizer neste sentido que acho que relativamente ao cargo que António Costa presumivelmente poderá ocupar, assumir, agora vejo muitas pessoas que o criticaram, mas lá está, não criticaram as políticas, criticaram o homem, e agora de repente já não estão a criticar o homem, e isso a mim incomoda-me um bocadinho, que é António Costa antes não era competente e agora já é, porque agora dá exemplos? Já falas de Luís Montenegro? Ou... Sim, falo de Luís Montenegro sobretudo. Portanto, acho que aí já não revela aquilo que o Bernardo estava aqui a dizer, que é esta questão da honestidade intelectual, de separar a política e a visão de um homem do homem. Relativamente a António Costa ir para a Europa, eu acho que às vezes nós no mediatismo das coisas perdemos-nos um bocadinho, e eu gosto sempre muito de parar e olhar para trás e pensar, ok, mas onde é que nós estávamos há uns meses atrás? Sim. E eu trouxe aqui uma pequena cronologia que acho interessante, que é no dia 7 de novembro de 2023, o parágrafo que faz com que António Costa saia do governo de maioria absoluta. 4 dias depois, António Costa diz, com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público. Depois, um mês depois, já vem suavizar aqui a coisa e diz que aguardaremos pela justiça. Portanto, a ideia que ele transmite aqui é que temos que aguardar o que é que a justiça irá dizer, etc. Pronto. Depois, entretanto, agora... a 24 de maio ele foi ouvido no tribunal na qualidade de declarante, não é? Para sublinhar que não era arguido, já numa tentativa de preparar aqui este cargo para a Europa. E o próprio Presidente da República lavrou nesse mesmo dia a sentença que diria que ele não é arguido, etc. Sim. Eu acho que aquilo que me prende aqui a mente é porque é que em novembro, António Costa não era digno, ou não é? Não estas palavras que ele usou, mas portanto, não poderia ocupar este cargo de Primeiro-Ministro, mas é que a Operação Infâncias continua a decorrer. Nada mudou. Não. Quer dizer, mudou que ele foi ouvido em tribunal e não era arguido, mas ele não era arguido antes de ir a tribunal na mesma. Portanto, houve aqui uma espécie de um ilibar, António Costa, de um caso em que ele nem sequer nunca esteve presente. Portanto, parece que... Ele teve que sair de Primeiro-Ministro e agora vai para o Conselho Europeu. Exatamente. Joana, deixa-me só rapidamente acrescentar aqui um ponto, que é, ao final do dia há duas dimensões que na política estão constantemente em julgamento, que é a integridade e a idoneidade. E é isso que o António Costa conseguiu ir atrás quando ele se demite, diz aquilo que disse relativamente a cargos públicos e depois então da Justiça efetivamente responder. Então aí mas é eu acho que, ou seja, até porque agora, mas ele não tinha idoneidade antes. Eu sou dos que acha, aliás, eu há uns anos atrás já tive uma discussão com o meu pai, que também é como eu, sendo de direita, e em que eu lhe dizia, ele naturalmente muito irado com o facto que o António Costa tinha ganho na altura com uma maioria absoluta, e eu na altura comentava com ele, tipo, calma, porque este gajo, meu pai, neste caso, está completamente contra o António Costa. E esse outro, o António Costa, portanto, é aqui uma pessoa que eu acho que vai executar o melhor que possa dentro das linhas do socialismo democrático. Mas a pergunta, Bernardo, é porque é que ele não tinha idoneidade antes, em novembro? Ou seja, parece que ele entrou num caso, foi alivado. É que este dia em que ele vai ser ouvido em tribunal, ele não era arguido de nada, percebes? O que já não era certo, também em novembro. O que eu quero aqui recuperar é que de repente António Costa volta a ser colocado nas bocas do mundo como uma pessoa extraordinária, um político extraordinário, mas em novembro ele quase que passou por criminoso, quando não estava sequer num caso. E eu acho que nós temos que ter muita atenção, porque assim, uma das coisas que António Costa disse para sair do cargo foi que não queria, no fundo, nunca pôr em causa e nunca destruir um bocadinho o cargo institucional de Primeiro-Ministro. Quer dizer, bem, mas então eu também não quererá certamente destruir a institucionalidade do cargo de Presidente do Conselho Europeu. Eu não estou aqui a criticar Costa, até porque eu acho muito bem que ele vai para a Europa e sinto muito bem representada por ele lá, mas também já me sentia cá, portanto achei que é sobretudo pensarmos e nunca nos esquecermos porque é que o Costa saiu da maioria absoluta. Foi por causa de um parágrafo. Gonçalo, e tu achas muito bem Costa ir para a Europa? Não acho muito bem o Costa ir para a Europa. Eu acho complicado como é que dentro de um continente com 450 milhões de pessoas a pessoa mais competente para liderar a presidência do Conselho Europeu seja António Costa. Eu questiono se não haveria mais ninguém que não tivesse processo a decorrer na justiça. Esse é o primeiro ponto. Agora, concordo aqui com o que se falou relativamente à questão de alguma hipocrisia, nomeadamente por parte do Luís Montenegro e de outros também, que andaram anos e anos, meses e meses durante campanhas eleitorais a dizer
bom, António Costa é isto, António Costa é aquilo. Eu até me lembro do Luís Montenegro dizer qualquer coisa como o António Costa é o pior primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro mais comunista que a gente teve. Isso não é todo verdade, não é? Mas percebo que seja campanha, é o que é, não é? Exato. Mas, em todo o caso, se eu olhar, e tentando racionalizar aqui, tentando explicar, eu vou abordar isto de uma forma realista. Não concordo de todo, acho que é uma hipocrisia política por parte do Governo e de Luís Montenegro, mas vamos olhar para isto de uma forma realista e porque é que Luís Montenegro está a fazer isto. Certo. Não estou a dizer que concordo com ele, estou a explicar porque é que isto está a O que é que ele acontecer. está a fazer? Sim. Segundo aquilo que é a teoria da escolha pública, muitas das vezes o que os políticos querem é estar ao lado da vitória e dos vencedores, porque isso credibiliza a sua imagem pública e política. E é o que acontece aqui. O Luís Montenegro tinha a perfeita noção que António Costa, ainda não sabemos, não é? Mas muito Sim. previsivelmente Provavelmente, sim. será nomeado para a presidência do Conselho Europeu, e aqui o Luís Montenegro assemelha-se e mete-se ao lado dos vencedores e, portanto, à sua imagem pública e política estará associada mais uma vitória. Mas e também que mensagem é que passava se o primeiro-ministro português não apoiasse... E agora há outra razão. Hum. Já vou Sim, a sim, esse sim. ponto. Esta é a primeira razão, a associação à vitória de António Costa e pelo bem parecer europeu que isso dá. E a segunda grande razão, mais estratégica, mas também política, é o facto de o mandato de António Costa, ora são 2 anos e meio se o Pois. mandato for partilhado, ora são 5 anos. Mas mesmo que seja 2 anos e meio, isso significa que António Costa ficará na presidência do Conselho Europeu após as eleições presidenciais de 2026. Ou seja, de um ponto de vista estratégico e eleitoral, dá imenso jeito a Luís Montenegro e ao PSD que António Costa esteja em Bruxelas, porque claramente à esquerda Não é tinha o pensado possível nisso ainda. candidato mais Sim. forte que a esquerda tem em termos de eleições presidenciais. Mas isso é inegável. Uhum. E, portanto, de um determinado aspecto, Luís Montenegro olha em termos de real político para isto e diz: eu fico ao lado do vencedor, porque independentemente disto e tudo o resto, a União Europeia e as instituições europeias têm muito mais poder do que Portugal ou eu, e eu fico ao lado do vencedor independentemente disso. E em segundo lugar, Está a despachá-lo para a António Europa. Costa vai para Bruxelas e não tem problema nenhum em termos de eleições presidenciais, e o PSD pode ter um candidato que mais facilmente ganhe as presidenciais em 2026. Portanto, em termos de real político, é isto. Relativamente à tua questão de a importância de ter um português lá fora, assim, eu acho que as pessoas devem ser reconhecidas pelo seu bom trabalho. O Mourinho ganhou o prémio de melhor treinador do mundo em 2010 porque efetivamente era o melhor. O Ronaldo ganhou 5 bolas de ouro porque efetivamente era o melhor. António Costa, comparativamente a todos os outros políticos, até da social-democracia, do centro-centro-esquerda, não é todo o melhor. Há escolhas muito melhores até em Portugal para a presidência desse mesmo órgão europeu. Portanto, desse ponto de vista, Queres sugerir alguém? Ou não do sei. espaço de centro-esquerda em Portugal, Sim. Quem é que gostarias mais de ver? por exemplo, Francisco Assis, por exemplo, Ok. acho que é um nome que poderia ser facilmente mas o aceitável. Conselho Europeu é que tem que o querer, não é? Não, certo, mas Sim. isso Não, mas eu perguntei, exato, eu perguntei se eu pudesse escolher. Sim, Não, mas sim, estou a sim, dizer, sim. ou do seja, espaço de centro-esquerda. Era mais na lógica de tudo bem, podes considerar que há políticos em Portugal mais competentes, mas tem que ser dentro de um quadro prévio, ou seja, elegível previamente. E um quadro elegível previamente, o único português que está lá neste momento é António Costa. Mas repara, não é bem elegível, porque Não, é elegível no porque sentido eles são em que- escolhidos, não é eleito. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é como, ou seja, não estão Dentro dos nomes que estão em cima não da estão mesa. dentro Sim, da mesa acredito, os mas 10 milhões de reparem, portugueses. há essa limitação e isso É depois como se fosse prévia qualificação. Sim, para- eu compreendo, mas para um depois cargo. isso até nos leva a outro problema, que é a falta de democraticidade da União Europeia, não é? Portanto, a maior parte dos órgãos nem sequer são eleitos por sufrágio universal, e, portanto, logo aí há esse problema, não é? Portanto, a democracia... O que eu desculpa não ouvi? Vamos aqui. Eu estou basicamente a dizer que democracia não existe no centro da Europa, existe burocracia Ah, e tecnocracia. Mas é um bocado, infelizmente, e portanto, desse ponto de vista, dir-te-ia que eu fico feliz por ver portugueses lá fora, uhum. mas ser patriota ou ser nacionalista, o que quiserem chamar, não é a mesma coisa que ser nacionaleiro, não é? Isso é um bocado bacoco, não é? Portanto, eu prefiro ter gente competente independentemente da nacionalidade. Ok, Bernardo, queres dizer Agora, alguma deixa-me coisa? só entrar aqui muito rapidamente, que é, eu quero mesmo só ressalvar a nota de que o Luís Montenegro, a par de muitos outros políticos que até há uns meses atrás criticavam o António Costa e agora supostamente estão todos do lado dele, eu quero mesmo acreditar que estamos a falar de pessoas que têm um sentido de Estado e por isso são patriotas, são nacionalistas e cá está, durante o ano jogamos cada um pelo seu clube. Eu sou portista, outra pessoa é benfiquista, Isto mas não é chega à futebol, seleção isto não e é estamos futebol, todos isto juntos, é não é? política. Não, mas eu Mas eu estou percebo o que o Bernardo completamente... está a dizer. Mas espera lá, o nacionalismo, ideologicamente falando, Luís Montenegro nem o António Costa são nacionalistas, não é? Portanto, Não é o facto de ser nacionalista, é o facto de teres aqui um sentido de patriotismo, é mais do que só mero nacionalismo. mas eu antes da questão patriótica, e tendo em conta que a partir do Tratado de Maastricht em 1993, nós antes de sermos cidadãos nacionais somos cidadãos europeus,
A partir desse prisma de nacionalidade, eu prefiro que a competência ideológica e a competência laboral e política esteja à frente da questão nacional, tendo em conta que a nacionalidade é indiferente. Mas uma coisa não anula a outra, membros, ou seja, nós eu não vou apoiar uma pessoa ele que eu não não está gosto, a ser escolhido por ser português. Nós é que, Sim. enquanto portugueses, ficamos Até felizes com porque isso. o Presidente do Conselho Europeu, ele tem que representar a Europa, a União Europeia. Ele não é Não representa Portugal. Mas o objetivo não é que ele vá para o cargo defender Portugal. A única Não é isso coisa- que nós esperamos de uma pessoa que vá Deixa-me só fazer concluir isso. aqui uma coisa. A única coisa que se poderia dizer é que o Conselho Europeu é dos órgãos mais intergovernamentais que existe, no sentido em que há órgãos mais integracionistas, no sentido em que são votados apenas por maioria e as propostas são aprovadas apenas por maioria, basta 14 votos a favor, 14 países a favor, mesmo que 13 estejam contra, está a andar, mas em alguns órgãos a legislação, as propostas só passam por unanimidade e o Conselho Europeu é um deles. Nesse ponto de vista da proteção nacional, certo, mas nem é de Portugal, é dos países individualmente de cada um. Portanto, isto é uma questão europeia, não é uma questão Mas enquanto nacional. competência da pessoa que está a ocupar o cargo, ele deve pensar na União Europeia, não em Portugal. Precisamente. Por isso eu acho que a nacionalidade aqui, não digo que seja irrelevante, ok, eu fico feliz por ver um português se ingrar, mas tem que ser Mas não competente. António Costa. Sim, mas eu acho Sim. que estamos a pôr esse prisma ao contrário. Ou seja, ele é, e eu acho mesmo, a pessoa mais competente para ir para este cargo neste momento. Dentro dos nomes Falados. disponíveis, sim. E depois, agora, claro que ver Francisco um português... Assis não é certamente. Ver... Só quero deixar isto. Só quero deixar. Não achas? Eu acho que o Francisco Assis é um excelente líder da linha opositora ao António Costa, dentro do Partido Socialista e sem grandes aparições em público. Deixa aqui ouvir a Catarina, só para a Catarina acabar o raciocínio. Sim, não, era neste sentido, ou seja, o António Costa é uma pessoa, é um político excelente, concordando só não com as políticas que ele fazia. Agora, que ele é um político do outro mundo e eu estou à vontade para fazer isto porque eu discordei de muitas políticas, tal como tu, Bernardo. Mas, portanto, a questão é, nós não estamos a eleger António Costa, ou pronto, o Conselho Europeu não vai escolher António Costa por ele ser português. Nós é que, enquanto portugueses, ficamos, é como se fosse um plus. Mas um quê? Desculpa. Um plus, desculpa. Não estava, desculpa, Somos podia ser uma portugueses, palavra somos que eu portugueses. que eu não conhecesse, desculpa, sim. E portanto, mas já que falámos de competência e já que falaste na questão da unanimidade e daquilo que é preciso fazer no Conselho Europeu, quem melhor para gerar consenso do que o homem que governou com o Bloco e com o PCP, E que criou deixou cair o entendimentos governo históricos. deixou Gonçalo, cair o governo duas vezes. vem de governar com o Bloco Em e com o 3 PCP. governos só um é que chegou ao fim. Certo. Portanto, aí há um problema, Mas não é? conseguiu gerir uma Portanto, pandemia, E o mas que- conseguiu gerir uma pandemia com Não, uma mas- oposição. Sim, mas isso Não, mas Uma calma, oposição. chega ao fim e o que Mas acontece com o depois? Rui Maioria Rio também absoluta. não será Pois é, complicado. pois é. Literalmente, maioria absoluta. questão O António Costa agora se candidata a É que primeiro-ministro ganhava. mesmo que isso fosse verdade, que em determinada instância não há ninguém que não esteja neste momento a decorrer processos na justiça com mais competência para estar lá do que António Costa. É que uma coisa é dizermos que concordamos com a sua ação política. Eu também acho que ele é um político genial em determinado aspecto. Só para verem bem, nos últimos 10 anos António Costa conseguiu derrubar politicamente Pedro Passos Coelho quando faz a geringonça, o Bloco de Esquerda e o PCP quando eles chumbam o Orçamento de Estado e ele posteriormente vem ganhar uma maioria absoluta e posteriormente vem tentar derrubar, e está a conseguir mesmo que seja de forma indireta ou muito indireta, Marcelo Rebelo de Sousa, estragando o seu legado. Portanto, isso não está aqui em causa. Agora, a minha pergunta é, dentro de toda a instituição política europeia não havia mais ninguém mais competente, dentro do espaço até do centro e do centro-esquerda, do que António Costa Não, para o António cargo? Costa é Mas capaz quem? de ser o mais veterano daqueles todos que estão lá. Temos que Mas terminar. a idade é sinónimo de qualidade, Não senão é nós idade, não mas é estávamos aqui no experiência, Observador, não é? é sabedoria. As provas dadas de gerar consensos. Ele gerou consensos. E não é só este isso, ele é cargo- muito bem este reputado cargo na exige Europa. isso. Mas Ele é muito bem gerou reputado na Europa consenso, e não é teria verdade, mas conseguido teve isso se não alguma- estivesse lá durante 8 anos. Mas teve alguma dificuldade em mantê-los. Ele se calhar é a pessoa que conhece aquilo há mais tempo de todos. Eu não tenho a certeza disto. Para fechar mesmo, Bem, independentemente disso, Pronto, ele vai... e Ele também só vai. queria deixar a Notícia ou nota não? que eu não acho, Ainda eu não não. acho que haja nenhuma hipocrisia de Montenegro. Só nós para que estamos fique a nota. aqui a ver no estúdio um canal de notícias e ainda não há notícias da nomeação ou não de António Costa. À concorrência. Exato. Devem estar a discutir os orçamentos que vão ter. Eles estão num jantar, por isso que estão ainda na sobremesa, ainda não deu para decidir. Para decidir política. Já voltamos para a segunda parte do Geração V. Vamos ainda falar sobre vários temas que os nossos comentadores decidiram destacar, entre eles a entrevista da Ministra da Justiça ao Observador, o Ministério Público e as eleições francesas. Até já.
Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. E antes de avançarmos para outros temas, vou pedir à Catarina, à Joana, ao Gonçalo e ao Bernardo para fazerem uma recomendação aos nossos ouvintes. Em 45 segundos, Joana, qual é a tua recomendação de hoje? A minha recomendação é um espetáculo de teatro que se chama Guião para um País Possível, encenado pela Sara Barros Leitão e criado pela Sara Barros Leitão. Vai estar em cena dia 6 e 7 de julho, em Matosinhos, e por isso eles têm outras datas, se passarem pelo site da Cassandra, que é a estrutura que tem, portanto é a companhia de teatro que vai fazer o espetáculo. Depois eles vão em setembro estar em Leiria, depois em Ovar, estão numa digressão pelo país. É um espetáculo de teatro que parte precisamente dos registros das conversas no Parlamento, portanto é dos últimos 50 anos da democracia, portanto é um espetáculo político. Acho muito interessante. Sim. Muito bem, obrigado. Bernardo? Ora bem, eu como recomendação trago aqui hoje um vídeo de YouTube, é uma TED Talk, ok? Saiu hoje mesmo, e acho que é uma TED Talk que, pronto, as pessoas que queiram estar mais por dentro do setor tecnológico devem ver, porque neste caso, portanto, isto chama-se The Last 6 Decades of AI and What Comes Next, ok? Portanto, basicamente temos aqui o Ray Kurzweil, que é basicamente uma pessoa com quase 50 anos ou 60 anos a trabalhar na área de inteligência artificial e que nos vem dizer aquilo que era possível há 60 anos atrás, aquilo que entretanto se tornou real e para onde é que a indústria está a evoluir. E pronto, acho que é muito interessante. É assustador ou não? Não é assustador, é magnífico. É magnífico. Tu gostas. O emprego é uma invenção do homem e muito recente. Antes disso só éramos todos soldados. Portanto. Certo. Ok, muito obrigado, Gonçalo. Bom, já que estamos a falar aqui em chefes da Europa, não é? Não vou recomendar isto para António Costa, que é o chefe da Europa, entre aspas, atual, mas isto é uma recomendação do antigo chefe da Europa, o imperador romano Marco Aurélio, que tinha um livro muito interessante, Meditações, e portanto pode ser que o António Costa já o tenha lido, mas é um livro muito interessante do ponto de vista de como devemos abordar a vida e até a nossa relação com o poder. É interessante, portanto fica aqui a minha recomendação. Muito bem, obrigado, Catarina. A minha recomendação é o último episódio do podcast Consulta Aberta, da médica Margarida Santos, em que ela discute os efeitos da cannabis na saúde, em especial na saúde mental. Eu, antes de ouvir o episódio, não tinha opinião, não tinha a certeza da minha opinião sobre o tema de legalizar ou não a venda de cannabis para fins recreativos. E agora? Agora tenho, mas não vou dizer qual é, vão ouvir o episódio e depois digo as vossas conclusões. É segredo de justiça. Muito bem. Agora para esta segunda parte, cada um dos nossos comentadores trouxe um tema livre e aproveito e começo logo pelo tema da Catarina. O que é que queres destacar? Eu gostava de destacar a entrevista da Ministra da Justiça. Aqui ao Observador. Exatamente, foi dada aqui mesmo na rádio. Eu só li, mas é a mesma coisa quase, não é? Sim, exatamente. E gostei particularmente das duras críticas que deixa, indiretamente. Ela fez questão de nunca fazer críticas diretas, certo, mas à atual liderança do Ministério Público e, portanto, ao Ministério Público em geral. Lucília Gago, sim. Ela disse uma frase que já está a causar furor, que foi: é preciso pôr ordem na casa, e eu estou de acordo. O Ministério Público parece que se tornou um ditador da moralidade e um vingador, no fundo. Acredita que está acima de toda a gente, acima de tudo e de todos. Obteve um controlo incompreensível sobre a comunicação social e tem tido condutas que são absolutamente deploráveis. Eu digo isto especialmente por causa do tema das escutas. Nós já discutimos isto aqui no último episódio, mas não só. E eu acho que talvez um dia vamos perceber historicamente quão grave foi a intromissão do Ministério Público na política nacional, onde é que isto já chegou ao ponto de engendrar a queda de um governo. Pronto, eu também não sou, eu não acho que a única razão para o governo ter caído tenha sido o tal parágrafo, porque eu acho que já não havia condições há muito tempo, mas ainda assim não deixou de ser o Ministério Público a dar o golpe final e por razões que se têm vindo a revelar completamente, quer dizer, no mínimo dos mínimos, precipitadas. Sim. Então é negativa a tua avaliação à Procuradora-Geral da República? Público, sim, ao Ministério Público no seu todo? Okay. E pronto, e só aqui sobre a entrevista... Pronto, a Ministra faz estas críticas todas, mas depois, quando passa à parte dos jornalistas, e também aquele tema que já discutimos na semana passada, não faz críticas à comunicação social. E se calhar isso é uma opção estratégica acertada, não sei. E Bernardo, acho que vais gostar de ver esta parte, porque ela mencionou isto. É uma nota muito positiva para a introdução da inteligência artificial na justiça. Olha. E eu acho que quando fizermos isto vai ser revolucionário. Catarina, mas isso é para fazer dos advogados mais inteligentes? Não. Ou isso já é demasiado artificial para vocês?
o simples ato de transcrever gravações, que é um método de prova pois, em tribunal, pois. pode ser feito por inteligência artificial Claro. e não é. E, portanto, isto vai ser revolucionário. Se for este governo a introduzir inteligência artificial na justiça, isto vai ficar para a história, eu acho. Boas notícias. A Joana, se queres pegar aqui também... Só para rapidamente Sim. construir em cima disto, eu nestas minhas idas e vindas de São Francisco, já lá conheci, Catarina, pelo menos 3 a 4 startups, que vai desde redação completa de contratos, que já são usados hoje em dia nos tribunais americanos, NDAs, contratos de gestão de serviços, contratação de pessoal e etc. Falar precisamente e sair tudo direitinho em todas as línguas que tu queiras. Portanto, sim, isto vai revolucionar a Vamos ter que trazer indústria. isto para cá, claro. Joana, Espetacular. agora sim. Relativamente eu vou-me focar um bocadinho mais no Ministério Público e na Procuradora-Geral da República, porque esta semana aconteceu aqui uma coisa interessante no Parlamento, que foi, portanto, os partidos começam a querer ouvir aqui alguma explicação e alguma justificação por parte do Ministério Público o que é que tem estado a acontecer, não é? Da própria PGR. Exato, porque é a figura máxima aqui Claro, que vem claro. representar precisamente o Ministério Público, esta instituição, portanto, ela tem que vir representar Porque é que ainda não e aconteceu? explicar o que é que se passa. Portanto, tanto o PAN como o Bloco de Esquerda tinham propostas para chamar a Procuradora-Geral da República a uma audição no Parlamento. E ontem o Chega, André Ventura, fez um adiamento potestativo das votações, que era uma coisa que, portanto, o regimento permite isto, o regimento da Assembleia da República permite isto. Tinha que explicar um bocadinho o que é que é. Sim. Isto, no fundo, é um partido, seja um Se grupo tiveres mais que um parlamentar, quinto de- ou, não, pode ser um grupo parlamentar ou um deputado único. No momento em que há uma proposta em cima da mesa, tanto o grupo parlamentar como o deputado único podem pedir um adiamento potestativo À votação da à votação, proposta, portanto, sim. adia-se a votação para a reunião seguinte. Pronto. E foi o que o Chega fez E foi o que o Chega fez proposta da relativamente esquerda, a esta sim. proposta. Relativamente à proposta de... Aqui não tem a ver tanto... Eu acho mesmo que não tem a ver com partidos políticos, não tem a ver com cores políticas. Realmente está aqui a acontecer aqui, uma Catarina explicou ali tão bem. Eu acho que neste momento nós temos que perceber o que é que está a acontecer com o Ministério Público e não podemos deixar que continue a acontecer o que está a acontecer. E, mais que é, se os partidos políticos começam a transformar isto num assunto para lhes dar popularidade... Quem é que aprovou, quem é que partiu a proposta para ouvir a PGR? Quem é que, ou seja, se nós começamos a transformar este assunto num assunto para ganhar popularidade junto dos eleitores, bem, quer dizer, nós desfocamos-nos do real problema, que é o que é que está a acontecer com o Ministério Público. Porque eu chego a ver dizer que fazer esta audição era uma perseguição política aos órgãos de justiça. Bom, porque lá está, temos aqui uma mistura de poderes, que é o poder político e a justiça. Eu até percebo isso. Agora, se nós também não fizermos nada e se não houver uma audição, então aí podemos estar a incorrer numa perseguição política dos órgãos de justiça e deixar que exista esta perseguição. Ou não. Joana, mas repara, o Chega faz isso porquê? Porque o Chega é quem mais beneficia deste descalabro do Ministério Público. Porque porque quando vêm Por causa dos escutas... escândalos, claro que sim, mas o Chega quando não é um vêm casos partido de anticorrupção. suposta corrupção, depois nunca acontece nada. Mas o Chega não é um partido espera, anticorrupção. agora- É que Claro, se mas o como é Chega que ele capitaliza votos? Se der a ideia que toda a gente é corrupta em mas se Portugal, o Chega é mas se o Chega é um absurdo, partido absurdo. anticorrupção, não faz sentido que o próprio Chega se negue ou se adie percebe, ou tente engonhar aqui a audição da PGR. Já viram, Quer Gonçalo? dizer, Vamos só ver aqui um bocadinho mais além. Eu concordo com a Joana quando dizes que, a meu ver, até é um bocado hipócrita por parte do Chega, não é? Portanto, eu acho que se deve ouvir os dois lados da história, se quisermos. Sim, eles chamam toda a gente ao Parlamento. Mas eu acho, eu não desgosto disso, eu acho que isso é importante. como é que não foram eles a chamá-lo? Esse é o problema. Mas É que a repara, proposta não foi a primeira Mas vez. eu não acho isso mal, eu acho que as pessoas devem ter acesso a esse escrutínio às instituições em Portugal. Claro. E acho que isso é merecido por parte do povo português. Eu não vejo isso É chamar as saudável. pessoas ao Parlamento. Onde é que eu acho que há aqui um problema com o que o Chega fez e é aí que eu concordo com a Joana. Portanto, o Chega diz que quer ouvir um lado da história, etc., mas depois o outro lado pede o seu adiamento. Não foi a recusa, mas pediu o adiamento. Não se percebe. Mas depois diz, mas o André Ventura depois eu ouvi-o a dizer, nós não vamos recusar ouvir ninguém no Parlamento. Portanto, isto tem uma leitura política por trás disto que é muito simples. Qual é? O André Ventura está à espera de ouvir as principais figuras do lado que mais lhe convém na história, que é o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, a própria Marta Temido, Que não, talvez. não vamos ouvir, não é? No Rebelo de Sousa Sim, isto não vai falar. mas não vais falar, mas mediaticamente vai aparecer, Certo, não é? sim, sim, sim. Está à espera disso e está à espera também de ouvir António Costa. Ok. Depois de se ouvir isso,
Aí o Chega, creio que não vai recusar. Espero eu. Se recusar, é um tiro no pé completo, Pois. uma hipocrisia brutal, não é? Pois. Mas, para mim, o real motivo disso Acho que é acontecer essa a razão. é este. Isto é Mas real espera, político. calma, parece-me eu isso. acho sinceramente que aquilo que André Ventura quer é perceber como é que. Mas não achas que há o este PS senso e o de PS aproveitamento por parte dele? Eu acho que o André Ventura está a tentar aproveitar toda esta questão do Ministério Público, até porque vai tocar precisamente na bandeira do Chega, que é a anticorrupção, e portanto acho que até ficam tristes, não terem sido eles os primeiros a fazer a proposta e ter sido o PAN a entregar a primeira proposta, ou o Bloco de Esquerda a entregar a primeira proposta. Eu acho que Achas que adiaram só para depois apresentarem? Não, acho que não. Era possível, por exemplo, porque o André Ventura deixou cair aqui uma questão que é, quer perceber como é que tem que haver um consenso nacional, quer ouvir o que é que o PS e o PST vão dizer, porque o PS e o PST não, Sim, isso não não faz disseram o que é que sentido, iam porque ele nem votar. precisa disso, até porque a própria Comissão de Inquérito foi colocada de forma protestativa. Eu acho que André Ventura quer realmente perceber como é que vai ser a postura do PS e do PSD e que tipo de aproveitamento político é que pode tirar daqui, caso exista um conflito entre eles, como é que ele se vai posicionar. Portanto, ele adiou para perceber como é que o país vai reagir a isto, a esta proposta, e perceber em que lado é que se posiciona. Mas isto não é coragem política. Isto não é coragem política, isto é aproveitamento de um tema político. Eu, se fosse ele, não sou assessor dele, não é? Mas se fosse ele, não fazia isso. Acho que do ponto de vista estratégico é pouco inteligente. É pouco inteligente. Inteligente aproveitar-se deste tema e dizer que eu é que estive aqui do lado Sim, certo porque do anticorrupção. Eu vou-te explicar porquê. Porque, repara, ele já sofreu represálias por causa disso em termos eleitorais nas europeias, quando se coligou algumas vezes ao PS. Tudo bem que a maior parte da perda de votos não foi sobre isso. Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que ele está sentado à espera, antes de agir o mais rápido possível para efetivamente tornar as nossas instituições idóneas e mantermos aqui uma política, ou os órgãos que nos sustentam enquanto democracia, isentos, em vez de ele realmente agir sobre aquilo que ele diz que quer fazer, que é anticorrupção em todos os níveis, ele está a deixar-se sentadinho à espera, perceber como é que o país se organiza e a opinião pública se organiza, para depois ele tomar uma postura sobre isto. Eu acho que isso é um erro, porque ele deveria... Mas isto é a maior incoerência e as pessoas deviam realmente perceber que aquilo que o Chega quer não é anticorrupção. Mas é isso, eu concordo. Ou seja, eu acho que isso não é bem jogado por parte dele, porque ele, para mostrar coerência, chamaria um lado e o outro, se quiseres dicotomizar isso. Muito bem que o Bernardo queria dizer. Não? Não, ok. Vamos então avançar para o tema do Gonçalo, que quer falar aqui. Eu queria tocar só aqui um bocado mais rápido nas eleições francesas, porque acho que, enfim, França é o coração da Europa, a par da Alemanha. Eu acho que é um tópico particularmente interessante. As eleições europeias foi como foi? As eleições europeias foi o que foi um resultado interessante para a direita securitária, a direita radical em França, embora Le Pen eu já não a considero bem direita radical, porque ela aproximou-se muito mais daquilo que era a direita, vou dizer, tradicional, não é? Muito daquilo que eram os republicanos votam hoje em dia no partido de Le Pen e, portanto, enfim, e o próprio espaço da direita radical hoje em dia é colocado, é ocupado pelo reconquista do Zemmour. Portanto, há ali uma reformulação ideológica interessante na direita francesa. Tudo isto para dizer que eu estou curioso para ver quais vão ser os resultados. Mas eu volto também a dizer que quem tiver... Eu gosto do espaço ideológico da direita com um toque de radicalismo, um toque de direita securitária, eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu volto a frisar que mesmo que haja uma vitória de Jordan Bardella agora no dia 30 e posteriormente no dia 7, que é o mais provável que vai acontecer, não é? Isso não dá propriamente uma grande mudança a nível europeu daquilo que é uma viragem à direita na Europa. Portanto, esta minha análise é sobre o realismo em si do que é que a Europa pode ser à direita. Certo que a França pode virar à direita, virou nas europeias e pode virar agora nas legislativas, mas mesmo assim é importante relembrar que os socialistas, os sociais-democratas e os liberais continuam com uma maioria exorbitante no Parlamento Europeu e que foi isso que deu a vitória a Ursula von der Leyen e que até em termos de imigração, que é a principal bandeira dos partidos de direita securitária, nomeadamente em França, há determinadas limitações do ponto de vista legislativo que estão acima do direito primado nacional e está depois correlacionado com a questão do direito europeu em primeiro lugar. Portanto, estou curioso para ver os resultados, queria só dar esta nota e honestamente também curioso para ver outra coisa, se a Frente Popular de Esquerda conseguirá efetivamente ficar à frente dos liberais, que eu acho que seria uma mudança do ponto de vista de análise política super interessante. Eu creio que isso vai acontecer, independentemente do meu desejo ou não. Eu acho que em termos de transformação ideológica na Europa será curiosíssimo. Vamos ver se isso depois se repercute na questão da vizinhança, não é? O Samuel Huntington tinha essa questão da teoria da vizinhança, o que acontece num país acontece posteriormente nos países vizinhos. Isso talvez aconteça, pode ser que chegue a Portugal, não sei, mas era só esta nota. Esperar para ver, dia 30 de junho a primeira volta e 7 de julho a segunda volta. É a segunda, exatamente. Muito bem. Agora passamos aqui para o tema do Bernardo, que tema é que nos trouxeste esta semana? Vasco, o tema que eu aqui trago hoje é algo um bocadinho
um bocadinho mais fora, é falar aqui de um sentido estratégico para Portugal, que agora este recente escândalo relativamente à justiça só prova de que efetivamente as principais instituições do nosso Estado de Direito estão todas em chamas. Temos a educação, temos o Sistema Nacional de Saúde, afinal a justiça, também de justiça tem muito pouco. Vais apresentar um programa eleitoral? Eu não vou apresentar ainda, talvez daqui a uns anos, Estou-te a dar aqui. mas eu queria aqui deixar duas, três coisas, ponhamos assim, tópicos que estão neste momento a acontecer e estão todos em convergência, daí eu achar que é um momento tão importante para que nós possamos formar opiniões e começar a olhar para este género de temas, que é, Portugal pela primeira vez tem, do seu PIB, cerca de 19% vem do turismo, ok? Ao mesmo tempo que temos uma geração inteira, que é dos nossos pais, a reformar-se. Portanto, ainda vem aí muito mais turismo potencial em termos de mercado. 19% do PIB, que hoje em dia já há à porta, e é verdade, se calhar hoje estamos com uma grande dependência do turismo, mas ainda há países acima de nós. Sim. Portanto, não há tema. Logo a seguir temos a transição energética. Portugal já passou mais de um mês inteiro só com energias renováveis. Estamos a falar, isto é uma mudança secular, porque pela primeira vez Portugal deixa de ser um consumidor de fósseis para passar a ter a maior independência de todas, que é a energética. Notícia de última hora, às 21h45 de quinta-feira, o António Costa foi confirmado como novo presidente do Conselho Europeu. Parabéns. Ainda bem que tivemos aqui a falar também, se Ainda bem caso que não fosse... conseguimos ter tempo para falar projeções. Isto significa o quê? Estamos na final do Euro? Ganhámos o Euro. Estou a brincar. Se formos à final, ele vai lá estar. Para quem ouvir amanhã vai ser muito giro, porque isto é a nossa reação em live. Muito bom. Bernardo, desculpa, continua. Pronto, temos pouco tempo, mas... portanto, voltando aqui rapidamente, portanto, está o turismo a criar-nos 19% do PIB em termos de valor. Que estamos com muito mais, não é? Achas que pode ainda crescer. Eu acho mesmo que o turismo, repara, nós estamos aqui numa convergência brutal, tudo a acontecer, que é, tens pela primeira vez a China e a Índia com uma classe média expressiva, estamos a falar de centenas de milhões, que estão hoje a começar a viajar para aquilo que eles chamam do Museu Histórico da Europa. E já olham para Portugal de uma maneira diferente que só olhavam para a Espanha, exatamente. Sim, Espanha era mais... E depois tens esta questão que é, a pessoa quando quer ir de férias, vais para um sítio com sol ou vais para um sítio gelado? Onde comes bem. Isso, portanto, é óbvio, a malta vem para o Mediterrâneo. E bem. E, portanto, é isto. Imediatamente a seguir, estamos a falar da transição energética. A transição energética para o nosso país é tão ou tão pouco importante que pode vir a acrescentar ao nosso PIB. Não é acrescentar, é libertar por reduzir custos entre 10% a 20% do PIB. Portanto, nós temos aqui um potencial de um enorme mercado de turismo, seguido por uma transição energética que nos pode vir a acrescentar, porque reduzimos os custos de produção em 10% a 20% do PIB. E, portanto, aquilo que eu acho que aqui fica depois é, então, esta discussão de o que é o sentido estratégico para Portugal, o que é este Portugal que nós queremos ver ou não. E então eu deixo aqui só algumas linhas para que as pessoas possam depois em casa pensar, que é como é que podemos pensar a agricultura e o mar de modo diferente, dado que o mar, Portugal, para quem não sabe, tem uma das maiores plataformas económicas de mar, uma zona económica exclusiva, que está em discussão com Espanha, uma das maiores da Europa. E mal aproveitado, não é? E muito mal aproveitado. E em cima disto a nossa agricultura ainda é muito antiga. O que é que podemos fazer de diferente, novo, melhor? Pronto. Depois, relações com outros países. Isto, por exemplo, é seguir o exemplo de França ou o exemplo britânico. Ambos estes dois países são muito bons na relação com outros países. Reforçar a saúde e a educação, captação e desenvolvimento de uma praça financeira, como é que nós podemos atrair mais capital estrangeiro através disso também, e sobretudo, eu diria, o grande foco no desenvolvimento e inovação científica, de base científica. Muito bem, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, Catarina Doré, Joana Marques Braz, Bernardo Faro e Gonçalo Sousa. Foi muito bom termos voltado estarmos os 5 juntos. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas na Rádio Observador e sempre em podcast. Lembrar que estamos em todas as habituais plataformas e é muito importante para nós que cliques em seguir este programa na aplicação que habitualmente usas para ouvir podcast. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado e até para a semana.